Às vezes acontece que membros da mesma família evoluem em taxas muito diferentes. Então a separação essencial pode ocorrer se um membro da família evoluir espiritualmente muito mais rapidamente do que outro. Isso é algo que não pode fazer nada sobre você. Você precisa aceitar que suas irmãs, seus pontos de vista e seus julgamentos sobre você surgem por causa da maneira como foram condicionadas por sua cultura, de modo que faz parte de sua mente. Não há nada realmente pessoal sobre isso. Eles foram condicionados de uma certa forma até certo ponto. Você foi além do seu condicionamento, porque qualquer pessoa que começa a despertar espiritualmente vai além também simultaneamente. Começa a ir além de seu condicionamento cultural, e isso se aplica, quer você seja da Somália, ou se você é da Austrália, ou quando você está nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar. Se você não está despertando espiritualmente, seu comportamento, seus pontos de vista, suas opiniões, a maneira como você julga as pessoas, a maneira como você julga outras culturas, tudo isso é condicionado pelo conteúdo de sua mente. A cultura, a família e assim por diante. Você cresceu, então você é basicamente uma entidade condicionada. E suas opiniões e pontos de vista não são realmente seus. Eles são o produto de seu condicionamento. E esse é o caso de suas irmãs. Então, às vezes, a mesma coisa se aplica a amigos, amigos íntimos. Perguntas de pessoas que tiveram uma amizade próxima com alguém, e às vezes é o caso de marido e mulher. Muitas vezes tiveram em muitos casos, em um deles, ou ele, ela, começou a evoluir e despertar espiritualmente. E de repente surgiu uma lacuna entre o que ainda estava totalmente condicionado e aquele que começava a despertar espiritualmente. Em alguns casos ainda podem viver juntos. Depende da natureza e do grau da pessoa que ainda não está despertando espiritualmente. Depende das formas pelas quais esse estado não desperto se manifesta, e eles diferem de pessoa para pessoa. Existem algumas com quem você pode viver, você pode despertar, e você sabe que seu parceiro não está desperto. E você pode se render totalmente ao fato de que seu parceiro ainda não está desperto. Em outros casos, isso criará uma hostilidade crescente em seu parceiro. O ego se opõe a que os outros seres se tornem tão diferentes e o treinem. Eles não o entendem mais e assim então acontece uma separação entre marido e mulher. Então, às vezes, é condenado que eles sigam caminhos diferentes. No caso de um membro da família, há um vínculo que permanece. Então você não pode simplesmente dizer que seguimos caminhos diferentes. Sempre há um certo vínculo entre você e sua família. Mas a primeira coisa que você me perguntou é o que eu faria. O que eu faria é primeiro entender o porquê. E é sobre isso que acabei de falar. Se você entender, então já é uma coisa útil. Se você não entender porque isso está acontecendo, mas se você entender que essas pessoas agem, suas irmãs agem de acordo com o condicionamento delas, você já começou, já está no processo de transcender seu condicionamento ou não. Eles também vão despertar ou começar a despertar individualmente. Não sabemos. Então, enquanto isso, tudo que você pode fazer ou argumentar, se eu fosse você, tudo que eu poderia fazer era continuar a reconhecer a limitação neles. É que eles estão condicionados em suas respostas. Reconheça que é isso que acontece e não os culpe. Não se sinta culpado porque você os deixa com raiva, porque não é o condicionamento
deles que os deixa com raiva. Então você não se sente culpado porque você é diferente deles. Eu estou falando agora, mas eu não me sentiria culpado. Simplesmente reconheceria com compaixão o que os faz dizer e fazer as coisas que eles dizem e fazem. E você nem consegue explicar a eles que seria inútil você dizer a eles: eu sei porque você está dizendo isso para mim, porque você está totalmente condicionado. O que eles não saberiam do que você está falando, porque eles não sabem nada fora do seu condicionamento. Então, a compaixão surge. Compaixão e aceitação das limitações de uma pessoa. Você ainda pode mantê-la em seu coração e perceber que há uma essência nela que é adorável, e você pode continuar conectado a essa essência de quem ela é, se ela se recusa a falar com você. Então você terá que aceitar e entregar que você pode segurá-los em sua meditação, você pode às vezes olhar para a foto deles, olhar além da aparência superficial de quem eles são, e a foto pode ser uma pequena ajuda para estabelecer a conexão interna. Quando você não precisar mais da foto para estabelecer a conexão interna, sinta a conexão com os seus eus mais íntimos. E mesmo que eles não falem com você, isso ainda pode estar lá. E então você envia. A linguagem convencional da nova era é que você enviou uma energia amorosa para eles. Há alguma verdade nisso. Então há um amor, ainda há uma conexão amorosa, mesmo que você não fale. Assim, o reconhecimento, para resumir, o reconhecimento de por que isso está acontecendo, aceitando as limitações de seus familiares e não os julgando. Eles julgam você, é claro, porque o julgamento deles sobre você fazem parte do condicionamento deles. Mas você não precisa julgá-los. Você simplesmente vê que isso é uma limitação do estado de consciência deles. No momento certo, então você pode começar a se sentir em paz com isso, para que não se torne uma árvore de sofrimento, uma fonte contínua de sofrimento no fundo de sua mente. Então, se você pode estar em um relacionamento amoroso, mesmo que não os encontre muito, mais ou de todo, você pode ficar em um estado de amor em relação a eles. Aceitar compassivamente suas limitações, e então ver o que acontece. Às vezes, dessa forma, uma cura acontece. Pode ser que em algum momento haja uma rachadura em seu condicionamento e de repente eles sejam capazes de aceitá-lo, como você é agora. Mas sua felicidade ou realização não depende da aceitação de qualquer outro ser humano, de quem você é. Um pensamento iludido, se você acha que só pode ser feliz se essas pessoas te aceitarem e te entenderem. Algumas pessoas têm isso com os seus pais. Então eles dizem: o meu pai, eles não me entendem. É terrível, terrível, eu estou tentando explicar o que eu estou pensando. É claro que eles não podem te entender. Você está além da compreensão deles. Se você despertou espiritualmente e eles não, aceitaram com tanta compaixão que não podem entender você. Em vez de tentar se explicar para eles, apenas esteja lá, de uma maneira amorosa com eles. Quando você se encontra para o Natal ou o dia de ação de graças e ouve todos os julgamentos vindo deles, você deveria saber por que você poderia olhar para onde foi levado. Você olha para sua irmã, ela se casou com um milionário, e você gosta desse tipo estranho de meditação que não está levando você a lugar nenhum. Quaisquer que sejam os julgamentos, e diga: tudo bem, eu sei que é isso que você pensa e sente, e eu penso e sinto de forma diferente. Isso é tudo.
Então você não precisa justificar ou aceitar as limitações das pessoas e de repente perceber se seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão ou qualquer outra pessoa próxima a você, exceto você, por quem você é, não é realmente. Você se torna livre da necessidade de ser aceito, mas pode, no entanto, ter uma visão mais profunda. Mantenha essa conexão mais profunda com eles. Ocasionalmente tem vislumbres, 3 segundos nos quais esporadicamente dizem extasiados. E imediatamente vem o movimento dos pensamentos. Ok. E continuam a andar submerso neles. Embora haja aqui quem não possa estar presente, a maioria consegue. Os que não estão ainda no agora irão aprofundar e descobrir como é fácil estar no presente e o quão difícil é não estar presente. Normalmente as pessoas me dizem o oposto. É tão difícil estar no presente. E é nisso que a mente acredita. Mas o contrário é que é verdadeiro. Não estar presente no agora é difícil. Viver encurralado na sua mente é difícil. Torna a vida em algo que é uma luta, um esforço permanente e nunca consegue chegar lá. Nunca consegue porque vive para o futuro, que é apenas um pensamento forma. É outro aspecto de viver encurralado em pensamentos. Com todo o seu sentido do eu, amarrado em pensamentos, esperando que em algum momento se vá encontrar a si próprio, se possa completar ou pensar que tudo irá correr bem no final. Contudo, no reino da mente isso não poderá resultar, dado que toda forma morre e toda estrutura acabará por se dissolver outra vez. A mente apenas pensa em termos de formas e estruturas e espera que a vida funcione nesse nível. Porém, é desanimador, porque não pode. O milagre é que a vida já está a funcionar neste preciso momento. Já está a acontecer tudo como deveria ser neste mesmo momento. Todos nós já chegamos ao local da sacralidade neste momento. É mais fácil ver isso, sentir isso aqui nesse lugar. E mais difícil sentir essa sacralidade quando se encontra em Piccadilly Circus ou em Times Square, onde necessitará de ser muito iluminado. O que significa estar muito presente para ver, por exemplo, o sagrado no anúncio da Coca-Cola em Piccadilly Circus. E terá de ser um Buda para ver a sacralidade num campo de prisioneiros. Se alguém disser que vê o sagrado num local desses, será prematuramente mal interpretado e não fará sentido, a não ser que saiba dentro de si próprio que isso está para além da forma. A única vida, a da não forma, que é indestrutível, porque pessoas que viveram nesses campos experienciaram isso por si próprias. Estamos aqui, então, para descobrir essa dimensão que é mais profunda do que o pensamento dentro de nós próprios, que não tem nada a ver com o tempo. Algumas pessoas perguntam por vezes: como aquieto a minha mente? Como encontro a serenidade? Há alguns bons métodos de meditação, mas a certa altura também eles terão de ser abandonados, porque senão ficarão no intervalo daquilo que é, isto é, no espaço entre o eu e o ser. E todos os métodos acabam por ter de ser deixados. Não precisará mais deles. Este ensino, em particular, não utiliza qualquer método. Contudo, se está em algum, muito bem, continue. O use até não mais precisar dele. Todo pensamento na sua mente,
quando não está ciente dele como um pensamento, tem um sentido de ser nele, tem um sentido do eu sou. Você se identifica com o movimento do pensamento, e essa é a essência da vida inconsciente. É por isso que as pessoas vivem continuamente para o futuro. O pensamento forma do futuro, onde esperam completar aí o sentido da insuficiência do ser, o final feliz da minha história. Não quer dizer que não deva perseguir certas atividades, aprender coisas novas, explorar novos países, encontrar novas pessoas, adquirir novos conhecimentos, especializar-se aqui e ali, desenvolver as suas habilidades físicas e mentais, criar o que foi chamado a criar nesse mundo. É maravilhoso criar neste mundo. E nesse nível, é claro que há sempre mais para fazer. Contudo, conforme vai envelhecendo, há certas coisas que não é capaz de fazer mais. Gradualmente, no nível da forma, a vida começa a ficar reduzida. Há muitas coisas das quais será improvável eu poder fazer. Não vou ganhar o título em um Wimbledon e seria um milagre se eu conseguisse. Não é totalmente impossível, mas nem vou tentar. Há muitas coisas para as quais eu olho e digo: é muito tarde para isso. É claro que sim. No nível da forma, eu não poderei ser um campeão de boxe. Não só é muito tarde, como me foi talvez sempre impossível. Assim, no nível da forma, dependendo de onde se encontra na faixa etária, haverá muitas coisas que poderá acrescentar ao que pode fazer e ao que não pode fazer. Ou ainda, estará já com a idade muito avançada e aí as possibilidades serão mais reduzidas. Está tudo bem também. Agora, a questão é, está a olhar para dentro de si próprio quando tenta acrescentar algo àquilo que é? Este é o dilema da existência humana. Há uma procura compulsiva para mais. Não está errado conhecer coisas novas, porém há uma luta para o momento seguinte e o seguinte e o seguinte, esperando acrescentar mais aquilo que eu sou. Pensamentos forma. Bens, conquistas, reconhecimento dos outros, tudo pensamentos forma. Puxa, não tenho o suficiente ainda. Não me sinto suficientemente seguro. Só tenho 5 casas e 3 carros e ainda não me sinto seguro. As casas não são suficientemente grandes, deve ser essa a razão. Ou escrevem sobre mim nos jornais, e a propósito não tenho 5 casas, foi só um exemplo. Escrevem então sobre mim, me reconhecendo e eu penso, finalmente fui reconhecido. Eles pensam que eu sou grande. Me deram a sensação de que agora eu tive o reconhecimento universal daquilo que eu penso que sou. Muitas pessoas esforçam-se por isso, pensando, quando é que irão me descobrir também? Quando é que os outros irão perceber do que eu sou especial? É provável que nunca o venha a fazer. Há uma busca para a especialidade no eu construído pela mente, que em alguns casos é preenchida, mas na maioria das vezes não é concretizável, no nível onde está a procurar. Assim, em qualquer um dos casos, essa sensação de especialidade tem a ver com o que vou dizer. Há 2 formas de ser infeliz: não ter o que se quer e ter o que se quer. A mente, no sentido em que emprega o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer um reflexo da mente no corpo. Por exemplo,
Um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando, aos poucos, uma energia dentro do corpo. A raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional, inconsciente, venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade em sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta-a em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não há verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto que a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. E ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. As grandes coisas sobre escrever um livro é que você o recebe como uma espécie de inspiração. Então, sua mente tem que dar forma a essa inspiração. É um processo de dar à luz tanto forma quanto informe. Para saber se um pensamento contínuo é intuição ou ego, você precisa olhar para dentro de si mesmo. Descubra se há uma ideia que realmente deseja escrever um bom livro. Se seria algo bom para você fazer.
Ou talvez haja algo em você, mesmo que não seja completamente formulado, que queira ser escrito ou nascer. No entanto, se for apenas uma ideia na sua cabeça de que seria ótimo ser um escritor e ter escrito um livro, isso é puramente um pensamento egoísta. Lembro-me de ter perguntado a uma garota de 17 anos o que ela queria ser ou fazer da vida, e ela respondeu que queria se tornar uma neurocirurgiã. Quando eu questionei se ela tinha interesse em cérebros, na mente humana, no corpo, na biologia ou na medicina, ela disse que não. Só achava que ser uma neurocirurgiã seria incrível e complicado. Ela não estava interessada nas coisas essenciais que envolvem ser uma neurocirurgiã. Ela apenas tinha uma ideia vaga, sem nada por trás dela. Portanto, é importante que você se pergunte se sente que há algo valioso em você, algo que ainda pode não ter sido formulado completamente em termos de forma, mas algo que você pode sentir querendo nascer através de você, tornando-se um livro, no caso. Isso vem de um nível mais profundo do que o ego. Se você apenas tem a ideia de que seria ótimo produzir um livro, é claramente um pensamento egoísta e provavelmente não será muito bom. Agora, vamos supor que há algo que deseja expressar. Você nem mesmo sabe se o livro que sente vontade de escrever será ficção ou não ficção. Pode ser uma história com personagens que você sente que já existem em forma embrionária dentro de você. Ou talvez seja uma história que você já pode sentir em forma embrionária existindo em você. Ou talvez você tenha algo a dizer a esse mundo, algo espiritual. Talvez seja um livro espiritual, quem sabe? É algo que você sente que quer sair através de você. No entanto, mesmo quando você se senta para escrever, ainda pode encontrar resistência, porque é um impulso completamente diferente da sua vida normal. É trazer à tona algo que ainda existe em grande parte no reino da não expressão, no meio termo entre a forma e a ausência de forma. Dar à luz essa expressão requer uma intensidade de foco. Para isso, você deve primeiro se dar o espaço onde essa intensidade de foco pode existir. Não é apenas sentar-se em uma mesa e dizer: ok, não consigo pensar agora, não está fluindo. Talvez eu tome uma xícara de chá primeiro e depois volte. Ou então pensar: preciso polir aquela janela. Não, isso não vai funcionar. Você não está criando o espaço necessário. Portanto, aqui está uma recomendação. Se você sente que há algo dentro de você que quer nascer através de você, precisa fornecer o espaço para que isso aconteça. Reserve um tempo todos os dias, se possível, de forma regular. Tenha 1 hora, 2 horas, 3 horas reservadas para permitir que isso flua através de você. Sente-se nesse espaço, mesmo que a escrita em si não aconteça imediatamente. Pelo menos você está dedicando 1 hora em que honra esse espaço. E se você escrever apenas 3 palavras, pelo menos, isso é um começo. Pode ser uma frase dentro daquela hora. Ou talvez 2 frases. Ou talvez nada. Mas é melhor escrever algo e ver o que vem. Tente dar forma ao que quer vir através de você. Gradualmente, à medida que você escreve um pouco mais, o impulso aumenta. É essencial ter presença total e foco total nisso. Esteja aberto às grandes coisas, à vitalidade do livro que você recebe, como uma espécie de inspiração. Sua mente precisa dar forma a ele e é um processo de dar à luz algo que está em forma e informe.
Uma vez que o impulso esteja presente e o processo comece, você pode descobrir, como eu descobri ao escrever meus livros, que isso consome toda a sua vida e se torna difícil fazer qualquer outra coisa. Pode ocupar todo o seu foco e energia por um tempo. Há uma intensidade nele. Quando eu escrevi Um Novo Mundo, percebi que não conseguia prestar atenção em mais nada. Meu ambiente ficou cada vez mais bagunçado porque não havia um foco contínuo. Até hoje eu ainda não lidei com a bagunça que acumulou. É uma desordem criativa. Aqueles que desejam criar também devem evitar cair na desculpa da mente que diz: eu não sou capaz, eu não tenho espaço suficiente na minha vida para ser criativo, para escrever esse livro. Mesmo que haja muitas coisas acontecendo na sua vida, se um impulso realmente quer vir através de você e você o acolhe, sempre haverá um momento em que você pode escolher dar espaço, mesmo que isso signifique acordar 2 horas mais cedo. E se o impulso aumentar, você terá que avaliar se pode conciliá-lo com outras coisas que ainda precisa fazer. Muitos escritores descobrem que é possível conciliar. Eu tive sorte, pois não tenho filhos para cuidar. Sim, é verdade que muitos grandes escritores enfrentaram limitações e desafios ao escreverem seus livros, mesmo em circunstâncias não ideais. Alguns escritores têm filhos pequenos para cuidar, outros têm emprego em tempo integral ou enfrentam restrições financeiras. No entanto, eles encontraram maneiras de conciliar suas responsabilidades e encontrar tempo para escrever. Por exemplo, Stephen Taylor, um escritor prolífico de livros espirituais, que também leciona na universidade, me contou que escreve principalmente no início da manhã e tarde da noite, quando suas crianças não estão correndo e fazendo barulho. Essa é apenas uma das muitas histórias de escritores que encontraram soluções criativas para escrever em meio às limitações. Ao analisar a história de grandes livros, tanto de ficção quanto de não ficção, descobrimos que muitos foram escritos em circunstâncias não ideais. Alguns escritores enfrentaram dificuldades financeiras, problemas de saúde ou outras limitações significativas. D.H. Lawrence, por exemplo, escreveu em meio a doenças e condições precárias. É quase como se a pressão das limitações e restrições criasse um impulso para a criação acontecer. Essa necessidade de encontrar tempo e espaço para escrever pode gerar uma intensidade e um senso de urgência que impulsionam o processo criativo. Portanto, se você se encontra em uma situação desafiadora ou com limitações em sua vida, saiba que é possível encontrar maneiras de conciliar suas responsabilidades e criar um espaço para a escrita. A pressão das circunstâncias pode até mesmo se tornar um catalisador para a sua criatividade.